nome é Aline Adriane. E o meu é Iago Leopoldo. E nesse vídeo iremos resolver alguns exercícios utilizando métodos numéricos para encontrar os zeros da função. Os métodos utilizados foram o da bisseção, do ponto fixo, o do Newton-Raphson e o da secante. Na questão 1, foi utilizado o método da bisseção para encontrar a raiz aproximada da equação raiz de x igual ao cosseno de x mais 2 após 8 iterações no intervalo inicial de 1 a 3. Para calcular o valor de x, foi implementado um código no programa MATLAB, onde, na linha 3, é informado o valor da função f de x. Nas linhas 5 e 6, são informados o valor do maior e menor intervalo, respectivamente, que são todos os dados que a questão nos dá. Na linha 12, o teorema de Bolzano é testado. O método da bisseção precisa que o teorema de Bolzano seja atendido para que este possa ser utilizado. Na linha 19, a tolerância é informada. A questão não especifica tolerância alguma. Então, para facilitar os cálculos, foi estabelecida a tolerância de 10 a menos 4. Na linha 20, é informado o número máximo de interações, que é 8, como a questão especifica. Na linha 24, a variável conte, que vai servir para contar o número de iterações, é inicializada como 0. Na linha 25, o laço de repetição, que calculará o método, é inicializado. Percebe-se que a condição para que o laço se repita é que conte, a nossa variável, seja menor que o número de iterações estabelecido. Abaixo disso, conte é incrementado sempre ao início de uma interação. Logo, o laço vai terminar assim que conte chegar ao valor 8. Na linha 27, o x é calculado. X é calculado pela média aritmética entre A e B, os intervalos atuais. W é a variável que vai armazenar o valor da substituição de x na função f de x. As variáveis y e z farão o mesmo, só que para os valores de A e de B. Essa ação é necessária, pois, segundo a regra da bisseção, o produto de y por w, que é o produto da substituição de x em f de x e de A em f de x, for menor do que zero, B receberá o valor atual de x. Caso contrário, A receberá o valor de x. Assim, o laço é repetido até completar o número de interações estabelecido. Após a execução do programa, foram obtidos os seguintes dados, onde, na 8ª interação, x se aproxima de 1,1328. E, ao comparar com o gráfico da questão, percebe-se que esse valor é bastante satisfatório, visto que a função corta o eixo de x exatamente num ponto próximo a esse. Na 8ª questão, pede-se para verificar analiticamente que a única solução real da equação x² mais x igual a 6 é ponto fixo das seguintes funções. Antes de tudo, para verificar se tem que satisfazer o teorema do ponto fixo, onde a convergência ocorrerá se a seguinte condição for satisfeita. A derivada da função g de x, o módulo dessa derivada, for menor que 1. Caso a condição acima seja satisfeita, os erros diminuirão a cada laço e, a partir disso, converge-se para uma raiz. Caso não se converge para uma raiz naquele determinado intervalo. Nisso, ao calcular a derivada de cada uma das funções, obteve-se o seguinte: a derivada de g1 de x igual a 2x, para o intervalo de x igual a 1, a função igual a 2. Logo, 2 é maior que 1, então a função g1 de x não converge para uma raiz. A função g2 de x, sua derivada foi obtida através da regra da cadeia, resultando em menos 1 sobre 2 vezes raiz de 6 menos x. Aplicando o valor de x igual a 1 na derivada, obtém-se que o resultado é menos 0,2236. Sendo assim, seu módulo é menor que 1, satisfazendo o teorema do ponto fixo. Isso implica que a função g2 de x converge para uma raiz pelo método do ponto fixo.
Já a função g3 de x, sua derivada é calculada utilizando a regra do quociente, obtendo assim a função menos 6 sobre x mais 1 ao quadrado. Aplicando-se o valor de x igual a 1 na derivada, tem-se que o seu resultado é menos 1,5. Seu módulo é maior que 1, logo não satisfaz o teorema do ponto fixo. Sendo assim, g3 de x não converte para a raiz. Analisando graficamente os pontos das raízes. A última questão utiliza o método de Newton-Raphson e da secante. Considere as seguintes equações. E elevado a menos x ao quadrado igual a x, E elevado a menos x ao quadrado igual a 2x e f de x igual a x elevado a quinta sobre 10 mais x elevado à quarta menos 3 vezes x elevado ao quadrado mais 1. As raízes reais devem ser encontradas inicialmente pelo método do gráfico e depois pelo método da secante e o de Newton-Raphson. O método gráfico consiste em dividir uma função em duas, plotar os seus gráficos e o ponto onde essas funções se interceptam será a raiz da função inicial. Considerando a equação 11a, temos aqui o seu gráfico. Percebe-se que a raiz da função será um valor próximo a 0,6. Então, ao utilizar o método da secante e o de Newton-Raphson, o valor do x tem que ser próximo a 0,6. Inicialmente, calcularemos o método de Newton-Raphson para a equação dada. A equação do método de Newton-Raphson é essa, onde o x de i mais 1 é igual ao x de i menos a função x com xi e a derivada da função com xi. Para isso, foi implementado um código no programa MATLAB, onde na linha 6 é recebida a função, na linha 8 é informado o valor inicial. O valor inicial é um valor aproximado de onde a raiz deve ser procurada. O valor inicial foi 1, pois sabemos que a raiz deve dar um valor próximo a isso, pelo método gráfico. Na linha 16 é calculada a derivada da função f de x, que é um fator absolutamente necessário para que o método seja calculado. Na linha 20, a equação do método é aplicada, onde o x será igual ao x inicial menos a substituição do x inicial em f de x dividido pela substituição do x inicial na derivada de f de x. Logo abaixo, na linha 22, x0 receberá o valor de x, e esse processo continuará até que ou a tolerância seja atingida ou o número de iterações. Após o código ser utilizado no MATLAB, foi obtido o valor de x igual a 0,6529. Aplicaremos o método da secante para a equação dada. O método da secante não utiliza a derivada, mas sim uma aproximação dela. Então, a equação fica x de k mais 1 igual a x de k menos x de k menos x de k menos 1 vezes f de xk sobre f de xk menos f de xk menos 1. Foi implementado o seguinte código no programa MATLAB. Na linha 6 é informado o valor da função. Nas linhas 8 e 9 são informados o intervalo, o valor de x0 e de x1, que na equação da secante equivalem ao x de k menos 1 e o x de k. Foi informada a tolerância de 10 a menos 4 e na linha 20 o método é calculado. Na linha 22, o x de 0 recebe o valor de x de 1 e na linha 23 o x de 1 recebe o valor de x. Esse laço será repetido até que a tolerância seja atingida. Após rodar o código, é obtido o valor de x igual a 0,6529, igual ao anterior. Agora que os métodos foram explicados, os valores de x serão apenas comparados aos seus gráficos. Calculando a segunda função, pelo método do gráfico, percebe que a sua raiz vai se aproximar de 0,4. Pelo método de Newton-Raphson, a sua raiz foi igual a 0,4193, tempo de 27 segundos. No método da secante, utilizando o intervalo de 1 a 1,5, a raiz deu a mesma que a anterior. Ao observar o gráfico da função, percebe-se que essas raízes são, de fato, adequadas. Por fim, calcularemos a última equação proposta. Ao plotar o seu gráfico, percebemos que ela corta o eixo x em 4 pontos distintos. Logo, ela possuirá 4 raízes distintas.
Essas raízes podem ser encontradas ao variar o intervalo. Quando fazemos um intervalo igual a 1 no método de Newton-Raphson, encontramos a raiz igual a 0,6213 17 segundos. Ao fazer x igual a 2 no mesmo método, encontramos a segunda raiz, que é igual a 1,4895 em 5 iterações no tempo de 47 segundos. Ao utilizar o método da secante, variamos o intervalo de 1 a meio, encontramos a mesma raiz, e no segundo caso, variamos o intervalo de 2 a 1,5 e encontramos a mesma raiz encontrada anteriormente. A única variação foi no tempo. As duas últimas raízes encontram-se no lado negativo do eixo x. Elas devem se aproximar respectivamente de menos 0,5 e de menos 1,5 para serem consideradas adequadas. Ao utilizar o método de Newton-Raphson, no intervalo de menos 1,5, foi encontrada a raiz de menos 1,8150 após 6 interações num tempo de 27 segundos. E, ao fazer x igual a menos 0,6, foi encontrada a raiz de menos 0,614 em 3 interações no tempo de 61 segundos. Utilizando o método da secante, o intervalo foi variado de menos 1,5 até menos 2 e encontrada a mesma raiz com 7 interações num tempo de 36 segundos. Ao fazer x igual a menos 0,6 e igual a menos 0,1, foi encontrada a mesma raiz com 5 iterações no tempo de 66,54. Para a letra B, da 11, está pedindo para empregar alguma função própria do MATLAB e justificar a escolha e comentar brevemente. Bem, a função própria do MATLAB para o zero de funções foi a F0, pois o valor fica muito aproximado da raiz e só precisa de dois parâmetros, a função e o x inicial. Tanto é que aqui, para a função da letra C, essa aqui, o x inicial é igual a 1, ficou muito próximo da raiz 1. Para a função também da letra C, com x inicial igual a 2, ficou muito próximo da segunda raiz. No caso da letra C da questão 11, está pedindo para comparar e analisar os resultados dos números de iterações e o tempo de processamento obtido. Na primeira função, Euler elevado a menos x ao quadrado igual a x, no método de Newton-Raphson foi obtido o resultado de 0,652918640, com 3 iterações e tempo estimado de 19,3 segundos. Já no método da secante, o resultado foi de iterações dobrou e o tempo estimado foi de 51,246 segundos. Para a segunda função, Euler elevado a menos x ao quadrado igual a 2x, no método de Newton-Raphson, com o x inicial de 1, foi obtido o x igual a esse valor, com o número de iterações máximas de 4 e o tempo estimado de 27,249 segundos. Já no método da secante, o resultado foi basicamente o mesmo, com um número de iterações um pouquinho maior e o tempo. Para a terceira função, o método de Newton-Raphson para as duas primeiras raízes obteve iterações máximas de 5 e tempo estimado de 17,601 para a primeira e 47,523 para a segunda. Já no método da secante, o resultado foi basicamente o mesmo, porém o número de iterações também é o mesmo e, por incrível que pareça, o tempo estimado da execução do programa foi menor do que as outras duas funções. Para as outras duas raízes, obteve-se quase a mesma relação. Porém, a última raiz, o tempo estimado para a secante foi maior.